Olá, hoje venho falar sobre o Vera Sibila Italiana. Muito em breve vai sair o meu livro sobre o baralho da Vera Sibila Italiana, já no dia 19 de Abril, e isso tem gerado aqui uma onda de curiosidade sobre este baralho. Uma curiosidade que eu já semeei em setembro do ano passado, quando lancei o baralho da Vera Sibila Italiana. Então, resolvi vir aqui esclarecer algumas dúvidas, perguntas que eu tenho recebido e resolvi também ainda colocar no meu Instagram, nos stories, a pergunta para me fazerem todas as perguntas que quisessem sobre o baralho da Vera Sibila que eu viria responder. Obviamente podia ter respondido diretamente nos stories, mas percebi que se calhar a informação que eu ia passar ia ser muito menor e por isso resolvi vir aqui diretamente falar sobre isso convosco. Primeiro, vou explicar-vos de onde é que veio esta Vera Sibila italiana, não é? Porque isso é algo que certamente nós queremos perceber sempre, por exemplo, relativamente ao baralho normand. E há aqui algumas dúvidas sobre o paralelismo ou não que existe com o baralho normand. Essa é a primeira dúvida que surge. Queria que vocês percebessem primeiro de onde é que ele vem, de onde é que vem esta Vera Sibila italiana. E quem é que nasceu primeiro? Nasceu primeiro foi o baralho normand ou foi a Vera Sibila? Primeira resposta. Foi o baralho normand e foi precisamente da popularidade do baralho normand que surgiu a Vera Sibila italiana. Então, a editora Grimaud, que é uma editora francesa, viu aqui uma ótima oportunidade de negócio e resolveu lançar a Vera Sibila, não como nós a conhecemos hoje em dia, uma outra Sibila que tinha o nome de La Sibylle des Salons e que foi ilustrada, e esta Sibila tinha a particularidade de já ter a descrição da carta. As cartas já tinham a descrição, mas ainda não tinham, por exemplo, os números da lotaria, não tinham ainda a numeração e, portanto, isto veio mais tarde, quando ela veio a ser também criada em Itália, e obviamente inspirada nesta. Isto aconteceu mais ou menos por onde? A primeira edição foi em 1825, em França, e depois, mais tarde, já no final do século XIX, ela foi editada em Itália, com algumas diferenças. Essas diferenças encontramos aonde, por exemplo, nos números da lotaria que foram colocados, nos naipes. E essa é a Sibila que nós conhecemos hoje ainda, aquela Sibila mais clássica. E foi aí que eu me inspirei também para criar o Vera Sibila della Sofia, que foi feito no ano passado. Foi feito bastante tempo antes, mas foi publicado no ano passado. Então, agora em relação às vossas dúvidas, mas antes de ir às dúvidas, para começarem, quando sair o livro e quando quiserem começar a aprender o Vera Sibila, têm obviamente que ter um baralho da Vera Sibila. Isto não quer dizer que tenham que ter o meu baralho da Vera Sibila, que é este. Podem ter, obviamente, que é lindo, foi feito com muito amor e muito carinho, ilustrado pela Mitsu, mas podem ter um outro Vera Sibila. Podem escolher, por exemplo, ter o Vera Sibila, o baralho que é o mais comum, e que vocês provavelmente, se fizerem alguma pesquisa na internet, vão encontrar estas lâminas. Reparem, estas aqui são as mais clássicas e não tem mal algum quererem usar estas, ok? O importante é terem um baralho, mais do que tudo. Depois, à medida que o tempo vai passando, vão escolhendo o baralho que mais fala convosco. Agora sim, vamos às dúvidas. A primeira dúvida que eu recebi foi: qual a diferença entre o baralho normand e o Vera Sibila italiana? Então, já para não falar do nascimento, neste caso, a história do quem nasceu primeiro, o avô ou a galinha, neste caso quem nasceu primeiro foi o baralho normand, temos um número de cartas. Então, o baralho normand tem 36 cartas, a Vera Sibila tem 52 cartas. Portanto, logo aqui nós vamos ganhar mais informação, mais detalhes, vamos ganhar mais personagens, vamos ganhar mais amplitude nas nossas interpretações. Portanto, aqui é uma vantagem que nós efetivamente recebemos. Depois, em relação ao paralelismo das cartas, nós temos algumas cartas que são paralelas, nomeadamente, por exemplo, a casa. Temos uma casa no baralho normand e temos uma casa no Vera Sibila, que obviamente significa a casa de família ou os imóveis. Básico, não é? Mas existem outras cartas que não têm absolutamente nada a ver. Temos também o bambino, por exemplo, o bambino, temos aqui um paralelismo com o baralho normand, que é a criança. Mas existem outras, por exemplo, a Gran Consolazione, aqui já não temos paralelismo com o baralho normand.
Podemos ter, obviamente, cartas ligeiramente semelhantes, mas não da mesma forma. E aqui temos realmente grandes detalhes, temos várias cartas positivas, obviamente várias cartas negativas, e nas cartas negativas nós temos grandes detalhes sobre o modo como as situações ocorreram, e penso que isso para mim faz muito sentido. Por exemplo, deixa-me cá ver onde é que temos aqui uma carta que não é muito simpática, mas que é, por exemplo, a desgraça. A desgraça e a morte podem ser cartas aqui com alguma semelhança pelo lado negativo, obviamente que pode sempre indicar o final de alguma coisa negativa, portanto aí passar a ter uma conotação positiva, mas a desgraça é uma carta que para mim tem aqui algum interesse, porque o fogo vem dentro da casa, o que significa que foi a própria pessoa que criou esta situação ao ocorrer, o que não é mesmo para se fizermos aqui uma relação com a carta da torre, não é? Que é um acontecimento repentino, que a pessoa não está à espera e que ela não criou, pode ser simplesmente um acidente e não teve qualquer culpa disso, não é? Percebem aqui a diferença? Aqui a desgraça é a pessoa que produz, porque a própria carta o diz, o fogo vem de dentro. Tem aqui também um lado muito interessante a nível do crescimento espiritual, o Vera Sibila, para mim faz muito sentido, porque cada vez mais nós temos que perceber em que medida é que nós canalizamos energia para determinados acontecimentos se darem, não é? E assumirmos um bocadinho essa responsabilidade, até porque se assumirmos essa responsabilidade e percebermos de que modo é que estamos a contribuir para determinados acontecimentos, nós vamos depois também conseguir evitá-los no futuro. Estes são assim... outro aspecto muito, muito importante no Vera Sibila, baralho Lenormand, tem a ver com o naipe. No baralho Lenormand eu não tenho tanta atenção ao naipe. No Vera Sibila os naipes têm uma importância muito grande. Ou seja, nós percebemos que efetivamente, por exemplo, quando estamos no naipe de espadas, nós vamos realmente ter uma quantidade de cartas bastante negativas. Portanto, o naipe tem aqui um peso diferente no Vera Sibila comparativamente ao baralho Lenormand. Portanto, aqui onde é que nós vamos buscar? Vamos buscar ainda mais informação, vamos buscar mais detalhes. Agora, os lançamentos, por exemplo, vocês vão ter no livro lançamentos. Eu também já publiquei aqui no YouTube um lançamento da Centenária, que era um lançamento que vinha no livrinho, que vinha de apoio ao baralho da Vera Sibila, que já vinha dentro da própria caixinha. Outras dúvidas que eu recebi foi, por exemplo, relativamente ao detalhe do baralho da Vera Sibila. Obviamente elas são muito detalhistas, como já dei aqui o exemplo, por exemplo, da carta da desgraça, não é? Assim como temos várias nuances em cada uma das cartas que nos vai trazendo grandes detalhes, sejam quando elas são positivas, quer sejam quando são negativas. Elas trazem muito detalhe sobre a situação e temos várias, como temos 52, acabamos por ter mais e acabamos por conseguir explorar melhor ainda o assunto. Também recebi uma pergunta sobre a ligação deste baralho ao baralho cigano. Para mim não tem qualquer ligação com o baralho cigano, é bastante distante. Se o baralho Lenormand já tem algum distanciamento em relação ao baralho cigano, principalmente no que corresponde à sua leitura, nós conseguimos tirar mais detalhe do baralho Lenormand do que do baralho cigano, conseguimos chegar mais profundamente. Então com o Vera Sibila estamos bastante distantes do baralho cigano, sem dúvida que sim. Também a energia, vão sentir que é diferente, os mais sensitivos vão sentir a energia do Vera Sibila de uma forma diferente. O Vera Sibila é como se sejam imagens que espelham o nosso cotidiano e elas estão aqui para serem lidas, portanto é muito isso. Portanto, temos aqui muitos detalhes sobre o interior das casas. Por exemplo, aqui a stanza, se repararem, eu tive o cuidado de manter os mesmos pormenores ao longo do baralho. Não sei se alguém já reparou, provavelmente ninguém reparou. Mas, por exemplo, o papel de parede, eu quis manter o mesmo papel de parede para percebermos que estávamos a falar da mesma casa. Então, o papel de parede que vou encontrar aqui na stanza, vou encontrar também no doméstico. Ok? Estamos na mesma casa. Aqui alguns detalhes, alguns pormenores para tornarem este baralho mais rico e mais real, o mais real possível, até porque ele vai espelhar episódios também do nosso próprio cotidiano, não é? Isto tem que fazer mesmo sentido. Depois, mais perguntas que me fizeram foi a dificuldade da aprendizagem. Eu penso que não vai ser difícil porque eles são muito diretas e muito básicas,
basta olhar, a nossa intuição facilmente flui através das cartas e temos ainda uma palavra-chave que nos vem ajudar mais. Lembrem-se que este baralho veio a seguir ao baralho Lenormand, então ele veio a seguir para ser mais fácil, para ser mais acessível, para permitir ainda mais comunicarem com o mundo espiritual. Eu penso que vocês vão gostar muito deste baralho, de aprenderem este baralho, de experienciarem. E sinceramente eu quero muito, muito, muito ver muitos lançamentos no Instagram quando eu colocar lá o hashtag da Sibila e perceber que realmente contribuí para o crescimento deste baralho, para o crescimento também da vossa conexão com o mundo espiritual, com os vossos guias espirituais. Porque sem dúvida acredito que esta é uma forma de nós encontrarmos um maior sentido para a nossa vida. Espero que tenham gostado de me ouvir este bocadinho. Se tiverem mais curiosidades sobre o Vera Sibila, não hesitem em enviar mensagem, porque eu terei todo o gosto em fazer muitos vídeos sobre o Vera Sibila e em ajudar-vos também no vosso caminho de desenvolvimento espiritual. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, não é? Para poderem ver estes e mais vídeos, assim como colocarem like, esses pormenores que fazem toda a diferença para eu perceber que faz muito sentido continuar aqui convosco. Até